Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Às notícias. Jornal das 11, com a jornalista Laura Figueiredo. E Laura, o Governo afirma que 117 mil jovens beneficiaram da isenção de IMT e imposto de selo para a compra da primeira habitação. Uma informação revelada esta noite pela Ministra da Juventude na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. De acordo com Margarida Balseiro Lopes, desde fevereiro, mais 40 mil jovens compraram casa com isenção de IMT, o que representa um aumento de 50% em 6 meses. A governante lembrou ainda que o Governo deixou de discriminar os jovens em função das habilitações no IRS Jovem, tal como acontecia no Executivo de António Costa, é o que diz Margarida Balseiro Lopes, que lembrou ainda que 962 mil já beneficiaram do IRS Jovem. Quanto aos cheques psicólogo e de nutrição, também aumentaram de forma galopante no último mês e meio, depois de uma mudança de critérios de acesso. E o Ministério da Administração Interna garante que a viagem da mulher e do filho do ministro ao Vaticano foram pagas a título privado. Em causa está a deslocação ao Vaticano de uma comitiva de cerca de 130 portugueses, entre os quais o ministro Luís Neves, a mulher e o filho, também o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna e o chefe de gabinete. À CNN, o Ministério da Administração Interna garante que as despesas relativas à presença da mulher e do filho de Luís Neves na comitiva portuguesa foram assumidas a título privado. O gabinete do ministro Luís Neves afirma ainda que os dois familiares já estavam em Itália para uma visita privada. E o Chega quer avançar com uma auditoria à Segurança Social para apurar quantas pessoas recebem pensões milionárias e imorais. O líder do partido quer fazê-lo ainda antes da discussão do Orçamento do Estado. Em conferência de imprensa esta tarde, André Ventura revelou que o Chega vai apresentar na Assembleia da República um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo que avance com uma auditoria à Segurança Social. Antes de irmos verificar a sustentabilidade real dos dois sistemas de pensões, vamos ver 3 coisas. Quantas pessoas estão a acumular indevidamente pensões milionárias e salários milionários? Quantas destas pessoas que estão a acumular isto foram especificamente nomeadas para certos cargos por causa da idade que tinham para poder acumular isto com a sua pensão? Eu diria que são quase todos os que estão nesta circunstância. Quantos recebem estas pensões milionárias acima dos valores identificados pelo Chega já na última proposta? E fazer finalmente uma auditoria, já o entregámos ontem, aos suplementos indivíduos que também tivemos notícia nos últimos dias, em várias instituições públicas, em salários que já são de 15, 16, 17 e 18 mil euros. E depois das críticas de Paulo Rangel e de Hugo Soares, André Ventura respondeu, lamenta que o PSD esteja mais preocupado com ataques políticos do que com a resolução dos problemas do país. Impreparado para governar é quem quer fazer tudo igual ao que os outros fizeram durante 50 anos e quem, quando houve qualquer crítica da oposição, em vez de a rebater, ataca com questões de preparação ou de caráter os outros líderes políticos. Eu não me estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com denunciar os problemas. Este problema da segurança social é um problema. Era isto que eu gostava de ouvir o líder parlamentar do PSD, ou o primeiro-ministro, ou os líderes do PSD falarem. A resposta de André Ventura às críticas que têm chegado de Castelo de Vide, onde decorre a Universidade de Verão do PSD, e onde esta tarde Paulo Rangel acusou André Ventura de demagogia e José Luís Carneiro de não ter capacidade para governar. Falamos agora do INEM, a reunião marcada para amanhã, que vai juntar a Ministra da Saúde, técnicos e o Presidente do INEM, está a ser encarada como decisiva para tentar acabar com o clima de guerra interna em que o Instituto vive há meses. Uma situação que já levou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a convocar 2 dias de greve para setembro. Como motivo para a paralisação estão divergências profundas com o Conselho Diretivo do INEM, liderado por Luís Cabral, relativamente às medidas para a reforma do organismo. Mais especificamente, a substituição das ambulâncias de suporte imediato de vida por viaturas ligeiras e a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. Ora, a função da Ministra de mediar esta relação antevê-se
difícil. Por um lado, o sindicato exige a demissão de Luís Cabral e um recuo total do INEM nas medidas anunciadas nos últimos meses. Já o presidente do INEM rejeita as alegações e insiste que as medidas anunciadas trazem vantagens. A pressão fica assim do lado da ministra Ana Paula Martins, uma vez que Rui Lázaro admite que a greve ainda pode vir a ser desconvocada caso o governo vá ao encontro das reivindicações. E a contribuir para esta fricção, o sindicato vai ainda avançar com uma queixa-crime contra Luís Cabral e está a ponderar fazer o mesmo em relação à Ministra da Saúde. A informação é revelada ao Observador pelo próprio presidente do sindicato, Rui Lázaro. Em causa estarão declarações que atribuem ao sindicato alegados interesses que estarão a influenciar a forma como os dirigentes se posicionam publicamente sobre os problemas do INEM. Esta é uma notícia que está em destaque a esta hora no site do Observador, da auditoria do jornalista Tiago Queiro. Laura, a criminalidade geral subiu 10,9% no Porto e 2,9% em Lisboa. Setúbal foi a exceção, com uma queda de 7,4%. Os dados provisórios são da Direção Nacional da PSP, dão ainda conta de que a criminalidade violenta e grave diminuiu mais de 8%. No entanto, os crimes detectados pela proatividade policial representaram um aumento de mais de 17%. À Rádio Observador, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo diz ficar satisfeito em parte com a descida da criminalidade violenta. Francisco Rodrigues alerta que o que deve preocupar atualmente é o aumento nos últimos meses da prática de crimes através de instrumentos como armas de fogo. Está a assistir nestes últimos meses à prática de crimes inseridos dentro dessa tipologia da criminalidade violenta e grave, fazendo recurso a instrumentos como sendo arma de fogo, que não assistíamos com tanta frequência há uns anos atrás. O presidente do OSCOT diz ainda que o que é prioritário para diminuir os valores de criminalidade em Portugal é a prevenção. Eu acho que a gente deveria concentrar muito a nossa atenção na prevenção, é dar mais atenção àquilo que os técnicos, que são os elementos das forças e serviços de segurança, muitas vezes dizem e defendem relativamente a novas políticas, a formas diferentes, a estratégias diferentes de atuação, e, acima de tudo, dar uma maior atenção à falta de recursos humanos. O coronel Francisco Rodrigues, em declarações à Rádio Observador, a propósito dos dados provisórios da Direção Nacional da PSP. Ora, vamos agora às notícias de âmbito local. A poucos dias do início do ano letivo, há ainda famílias no Seixal que continuam sem saber em que escola é que os filhos vão estudar. O Ministério da Educação confirma que 38 alunos continuam sem colocação numa escola pública. A situação levou já deputados eleitos pelo distrito de Setúbal a questionar o governo e a exigir uma solução urgente. O Sindicato dos Médicos do Norte alerta que a situação das urgências dos hospitais de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira é crítica e está a colocar doentes em risco. Em causa está a falta de recursos humanos e de planeamento no Hospital de São Sebastião, sede da ULS do Entre Douro e Voga, que gera também o Hospital de São João da Madeira. A administração da ULS reconhece os desafios que a gestão dos recursos médicos coloca, mas garante que está a assegurar a continuidade da resposta. A Câmara Municipal de Matosinhos entregou hoje as últimas 105 chaves de habitações construídas com apoio do PRR, uma ação que marca a conclusão de um conjunto de investimentos que permitiu criar mais de 500 habitações e levar para 6% o peso da habitação pública no concelho. No total, os 6 novos bairros representam um investimento de mais de 120 milhões de euros em construção e reabilitação de habitações. Em Leiria, a linha 3 do autocarro Móbilis, que faz o percurso entre a Ponte da Pedra e o Tilheiro, vai voltar a funcionar como uma única linha que permite aos passageiros fazer o percurso completo sem necessidade de efetuar transbordo no terminal provisório. A autarquia informa que a solução é também acompanhada pela manutenção do reforço de viaturas, o que permite aumentar a capacidade de resposta desta linha. Esta manhã terá sido avistado em Perpinheiro, na zona de Sintra, um fenómeno que está a ser classificado como um tornado. A meteorologista do IPMA, Ângela Lourenço, explica que o Instituto está a tentar confirmar se a rede de estações meteorológicas convencionais e a informação radar indicam a ocorrência de um mini-tornado. A Câmara de Santarém aprovou o regulamento da horta comunitária do município.
O regulamento segue agora para a Assembleia Municipal para uma deliberação final. O documento estabelece as regras de atribuição, utilização e gestão dos talhões, bem como as condições de funcionamento e os mecanismos de acompanhamento do projeto pelo município. Este programa tem o apoio de BetClick.